Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos. E vamos começar com o livro Mantras de Vida de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Todas as minhas intenções são boas e meus atos são melhores. E que assim seja, né? Vamos fazer por valer esse mantra. No Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, entramos num novo item: igualdade de direitos do homem e da mulher. A pergunta 817 pergunta se os direitos do homem e da mulher são iguais perante Deus. Deus outorgou a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. É essa a resposta. Não temos nenhuma dúvida disso. No livro A Gênese, nós estamos entrando num novo capítulo. A gente falou sobre a Gênese espiritual, falou sobre muita coisa, e hoje a gente entra na Gênese mosaica. E esse item chama-se Os 6 Dias. E ele aqui faz uma transcrição das passagens da Gênese. No começo criou Deus o céu e a terra. Aí ele vai dando toda a descrição lá da Gênese: faça-se o firmamento no meio das águas, reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu, apareça o elemento árido. E assim vai: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que se separem o dia da noite. Depois vem: Deus disse ainda, produzam as águas animais vivos. Depois produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, animais domésticos e selvagens. E depois ele ainda fala sobre a criação do homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isso tudo mais ou menos a gente conhece. Então eu não vou reler tudo. Eu vou ler só esse último trechinho aqui e depois entrar nas explicações. O céu e a terra ficaram, pois, acabados assim, com todos os seus ornamentos. Deus terminou no 7º dia toda a obra que fizera e repousou nesse 7º dia após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra e não havia homem para lavrá-la. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conforme os dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas seria erro acreditar que basta se substituir
os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, como já se disse, que é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25, o das formações bem caracterizadas, número que, ademais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado no começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa é a razão por que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista lhe facilitar a aceitação, se esforçaram para se pôr de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cômputo de seus períodos o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem de fenômenos, ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. E só quero fazer uma ressalva sobre a geologia de 1800 e a geologia de agora, que eu não conheço. Então, vamos deixar como está. Mas pode ter havido algumas evoluções, alguma amplitude de conhecimento, imagino que sim, no estudo da geologia propriamente dito. Então, na próxima nós continuamos. Então, vamos finalizar agora com as trovas do livro Trovas do Outro Mundo. Essas são trovas de Anísio de Abreu. Chama-se Toques do Coração. Vida, um palco. O berço, a infância. Sonho, amor, dor, desengano. Luta, velhice, distância e a morte que cerra o pano. Guarda silêncio, não fales das amarguras que tem. Há muitos bens que são males, muitos males que são bens. O homem é um pensamento entre abismos e apogeus, que só descansa contento no pensamento de Deus.